Fala pessoal, tudo bem? Leandro aqui, mais uma vez em mais um episódio do Futuro Vem do Futuro, onde nessa temporada, já falei isso 50 milhões de vezes aqui para vocês, mas vou repetir, a gente está falando de inteligência artificial, mas muito mais de um aspecto de liderança. Né? A tecnologia está aí, a gente já sabe que já existe, já está todo mundo muito bem aclimado com essa tecnologia, mas aí agora a gente está começando a conversar um pouco aqui sobre inteligência artificial no aspecto da liderança. E esse episódio vai ser muito especial, inclusive a gente teve uma dobradinha, quem está aí acompanhando a gente, vocês vão entender o porquê que foi essa dobradinha, mas a gente traz aqui o James Barroso, que ele é diretor de adoção de inteligência artificial para a América Latina da Infor. Seja muito bem-vindo, James. Obrigado, Leandro. É um prazer muito grande estar aqui, falar para essa audiência e, assim, conseguir posicionar algumas coisas que acho que é interessante para a gente entender o que está acontecendo, né? Excelente, acho que é isso que a gente precisa entender, principalmente nesse momento de inteligência artificial, quando a gente fala de muita incerteza, ambiguidade, experimento, enfim, acho que a gente precisa desse olhar, dessa aterrissada aí. Então, muito obrigado aí por participar, muito obrigado por aceitar e estar aqui com a gente aqui. Eu tenho certeza que vai ser um episódio sensacional. Então, fiquem atentos e compartilhem também, se vocês gostarem aí, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ô, James, vamos conhecer um pouquinho de você. Conta um pouquinho aí da sua trajetória, quem que é o James Barroso, como é que você chegou na Infor também, então conta um pouco aí pra gente. Faz um pouquinho de tempo que eu estou no mercado, né? Fazem 25 anos, na verdade, que eu trabalho com tecnologia, né? Boa. Estou na Infor já fazem 6 anos e acho que eu começar do final para o começo, né? Até para a gente poder traçar um paralelo aí. Na Infor agora eu estou responsável como diretor de adoção de inteligência artificial para os produtos focados nesse tipo de necessidade para a América Latina, né? Então, basicamente, o que é isso? A gente está ajudando os clientes a, no meio dessa jornada toda, né, conseguir adotar IA, porque a gente sabe que não dá para voltar para trás. Sim. Né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que todo mundo fica com muito receio e dúvida é como é que eu realizo valor através disso. Né? Então, uma estratégia muito bem orquestrada e definida para conseguir construir essas prioridades e aí, através disso, a gente conseguir fazer essas adoções em áreas que a gente entende que podem extrair valor, é um pouquinho do trabalho que eu estou fazendo, né? Como a gente entende que inteligência artificial não é uma coisa spot, né? Ou seja, eu vou lá, só coloco um agente, só coloco um LLM, isso está mudando muito o conceito até de negócio das próprias empresas, a gente está fazendo essa jornada de adoção do início ao fim. Né? Então, o que isso significa? Né? Que não é só vender a IA e dar uma página em branco para o cliente, mas a gente acompanhar essa adoção, bem como trazendo essas melhorias em roadmaps planejados, trazendo conhecimento de indústria, que acho que é um ponto interessante até para poder comentar, Leandro, que é o conhecimento da indústria que a Infor traz através desses produtos. Né? Então, a Infor é uma empresa, e aí posso falar com um pouco de propriedade, né? Que a Infor é uma empresa extremamente verticalizada. Legal. Né? E aí esse é um ponto que traz um conhecimento de negócio e também do que a gente chama lá do last mile functionality, né? Ou seja, como é que eu faço exatamente a geração de valor para empresas que estão na distribuição, na logística, na indústria, processadora de alimentos, entre várias outras verticais, é exatamente a expertise que a Infor já tinha antes da IA. E o que a gente está fazendo através da IA é acelerando e automatizando esse conhecimento para a empresa que está querendo passar por esse tipo de transformação, que ela já entendeu que ela já é digital, ou que às vezes está no momento de fazer essa transformação de uma empresa que é analógica, vamos dizer assim, para um modelo de negócio digital, conseguir fazer a adoção da inteligência artificial para aí sim alavancar e acelerar muito mais resultado através disso. Muito né? bom. Então, isso é a Infor. Antes disso, eu estava na Oracle como diretor de inteligência competitiva, né? E aí fiquei lá alguns anos, 6 anos, que o meu papel era exatamente entender o mercado, né? Olhando muito mais de uma visão de qual é a estratégia dos produtos da Oracle e quais eram as vantagens competitivas que aquele determinado produto tinha. Então, isso foi o meu dia a dia e aí exatamente lidar com o C-Level, né? Sim. Porque muitas das vezes eu me colocava no lugar do C-Level, né? Que tá para tomar uma determinada decisão, eu vou comprar a tecnologia A, B ou C, mas o que essa tecnologia me ajuda e o que essa tecnologia às vezes tem um diferencial que não é verticalizada para aquele segmento.
Então, essa qualificação até no próprio negócio, a gente fazia muito trabalho no C-Level porque essa Customer Advisory, né, ou seja, Sim. conseguir dar esse apoio muito mais estratégico para essas empresas conseguirem fazer o direcionamento de uma maneira correta desses investimentos é muito importante. A pior coisa que tem é a gente fazer uma compra de uma expectativa de alguma coisa que aquilo não é entregue, Com certeza. né? E a gente entende que no C-Level não tem só a frustração, tem um impacto financeiro, econômico, né? É uma estratégia errada. Muitas das vezes tem pessoas envolvidas, né? Que isso até acabam ocorrendo remanejamentos organizacionais, né? Então, esse apoio que eu fazia nesse período de Oracle, eu estava muito envolvido dentro desse processo. E aí, antes disso, eu fiquei 16 anos na TOTUS, Ó, né? Um pouquinho de uma bela jornada. essa aí. um pouquinho de tempo lá, eu passei por inúmeras áreas e a minha última posição lá eu era head de engenharia de valor, que é exatamente ajudar os clientes de quais são as atividades que aquela empresa dentro daquele determinado segmento pode adotar como processo e negócio para poder gerar mais valor para os acionistas, para os donos e para quem tem algum tipo de participação daquele negócio. Muitas das vezes a empresa está focada na execução, então eu sei que eu preciso receber uma caixa, por exemplo, né? E eu preciso armazenar ela dessa determinada maneira, só que eu não tenho a visão do todo. Então, às vezes, uma estratégia de armazenagem por detrás disso pode me ajudar a, por exemplo, criar uma área de operação de valor agregado dentro do meu armazém. E isso me ajuda a alavancar mais receita, bem como também reduzir custo. Então, qual que era o meu papel? Ajudar essas empresas a conseguir adotar e atribuir atividades de geração de valor para que, através do software, ela consiga ser mais competitiva e gerar mais resultado. Muito bom. Ô, James, onde que vem essa sua paixão, assim, pela tecnologia? Qual que é essa formação, assim, onde que a tecnologia te picou, assim? É verdade, faz um pouquinho de tempo também. Eu sou formado em ciência da computação, né? Eu tenho esse background. Depois disso, passei no vizinho do MIT, ali na Harvard Business School, também falando. Exatamente, para aprender um pouquinho de planejamento estratégico. Depois teve alguns workshops também que eu participei no Sloan. Ah, legal. Para poder aprender, então eu conheço um pouquinho do DNA que a gente tem lá do MIT. E aí, depois disso, eu também fiz uma outra especialização em inteligência artificial pela Universidade de Chicago. Que massa. Né? Então, para eu poder me sentir confortável, né, de poder fazer esse tipo de trabalho, a primeira coisa que eu fiz foi me preparar com todas essas formações para... É legal, a inteligência artificial ajuda em muito determinados processos para poder ter uma alavancagem operacional muito grande, mas só que como a gente sabe muito bem fazendo uma analogia aí, né? Quando a gente pega um filme muito conhecido lá, que é o Alice no País das Maravilhas, né? Tem um determinado momento que a Alice está caminhando e encontra o coelho, né? E aí ela pergunta, mas tem uma bifurcação no caminho, né? Então, para qual caminho que eu devo ir? Aí o coelho devolve, né? Mas para onde você quer chegar? E aí ela fala, eu não sei. E aí ele responde, então qualquer caminho serve. Né? Então, a estratégia por detrás, a gente sabe que é uma coisa que é primordial para a gente conseguir fazer uma adoção e uma alavancagem, né? Gosto muito desse exemplo, né? Porque a gente vê uma iatização muito grande no mercado. Né? Iatização, um belo termo. Exato. Gostei. Vou começar a usar esse termo agora. Exatamente. A gente compra hoje uma caneta que tem AI, né? A minha máquina de lavar roupa, por exemplo, lá tem uma funcionalidade lá de inteligência artificial. Mas qual que é o valor que isso entrega no dia a dia? Então, ter IA por ter IA não faz sentido. Porém, a gente tem uma IA que ela é focada num determinado negócio, que a gente sabe que isso vai gerar uma alavancagem de valor, isso sim é uma maneira de a gente fazer uma melhoria no negócio e também trazer essa transformação que as empresas buscam. Muito bom. Eu ainda vou explorar um pouco disso, porque eu acho que você vai trazer uma visão muito legal, exatamente da IA voltada na estratégia. E já a gente até comenta até um pouco a respeito do cargo, até que eu até perguntei para você, né, o que a gente teve de mudança aí. Mas antes da gente chegar lá, James, o que eu queria ver contigo, você tem um repertório aí de 25 anos trabalhando com tecnologia, né? E uma das coisas, assim, que eu sempre fico curioso, eu vivi também essas transformações tecnológicas, assim, então eu tenho a minha percepção. Mas eu sempre gosto de escutar o outro lado aí. De tudo o que você viu de transformação tecnológica,
Desde que a gente pega lá coisas como, né, computador, a internet, cloud, enfim, tudo isso que a gente viu de transformações assim, a IA hoje é realmente a mais relevante em termos de ruptura. Por que tá tão hype assim? Por que a IA tem tanta relevância hoje assim nessas discussões? Que eu não sei se eu lembro se as outras tinham também, sabe? É, Então, talvez estando de fora da tecnologia, mas eu não lembro se era tão que nem a IA hoje. disruptiva, vamos dizer assim, né? Isso, disruptivo eu até consigo entender, mas sabe, por que tá todo mundo tão... Esse frenesi todo, Isso, né? frenesi, boa, excelente palavra, boa. Exatamente. Acho que era isso que eu queria saber. E aí acho que é o ponto, Leandro, da gente avaliar o porquê que a gente tem esse status quo da IA nesse momento. Porque se a gente for analisar historicamente, inteligência artificial e machine learning, ele já existe, sinto lhe informar, desde 1950. Sim, é muito... Né? Não é uma coisa nova, tampouco que vai trazer algum tipo de inovação no negócio. Mas o que aconteceu dentro dessa jornada, né? A gente teve, depois da gente ter machine learning, né, que era a capacidade de aprendizagem de máquinas mesmo, máquinas produtivas, né, de executar tarefas repetitivas e aprender através daquela determinada execução, a gente teve também alguns conceitos que foram agregados, né, como alguns métodos de computação, por exemplo, como redes neurais. E o que isso significa, né? A capacidade de um sistema, uma tecnologia, ter um raciocínio muito similar ao que seria de um ser humano. Tá. Né? Então, vamos imaginar na sinapse cerebral que a gente tem, é mais ou menos de qual é o modelo que essas redes neurais elas seguiam dentro dessa evolução. E aí, legal, e a gente estava em determinados aspectos tecnológicos, seguindo num caminho de sistemas tecnológicos especialistas para determinadas funções. Tá. Né? Então, eu tinha o sistema que era excepcional para fazer a decisão, por exemplo, do perfil de um investidor na bolsa. Ele vai olhar todas as suas características e vai gerar as melhores recomendações. Né? Tá. Esse é um exemplo. O que mudou naquele determinado momento, né? Depois da gente ter esses sistemas que eram especialistas, a gente começou a ter a adaptação de uma coisa que a gente chama de linguagem natural. Uhum. Porque qual que é a grande dificuldade que a gente tem, né, na adoção de uma determinada tecnologia? Eu sempre vou depender de alguém que é especialista naquela tecnologia para fazer essa intercomunicação entre a pessoa que tem um requisito para que aquilo seja executado e aquilo ser entregue através de uma tecnologia. O que a linguagem natural trouxe para a gente? A capacidade da gente poder se expressar da maneira que a gente se expressa e isso já virar uma execução, uma instrução dentro de uma determinada tecnologia. Então, quando a gente teve lá o salto do LLM, né, o Large Language Model, que significa o quê? Você poder interactuar com uma determinada tecnologia em linguagem natural e isso gerar uma execução para mim, foi o boom. Porque, muito bom, legal, eu consigo fazer isso, mas se eu conectar isso com um algoritmo de machine learning, né, que ele vai identificar padrões, processos, metodologias, dados estatísticos, para não só ter uma execução repetitiva, mas uma execução repetitiva que vai ter um método estatístico por detrás para poder me apoiar naquilo que eu preciso executar, né? Quando a gente tem uma criança pequena em casa, né, a gente está ensinando ali, olha, não vai por aqui, não vai, me faça isso, não coloca o dedo na tomada, né? Várias e várias vezes. Até que uma determinada hora aprende, né? Então é exatamente isso que a IA, junto com essa linguagem natural e o machine learning por detrás, ajuda o usuário a evitar que ele vai colocar o dedo na tomada e vai tomar um choque sem querer. Boa. E democratizou, né, com certeza, porque tem acesso. Sem dúvida. E aí eu vou te contar uma história pessoal, assim. Eu lembro, né, eu nunca fui da tecnologia, sempre fui apaixonado por, mas nunca fui da tecnologia em si. Eu lembro 2 amigos meus que eram da tecnologia falaram assim, Leandro, você ainda vai virar analfabeto digital, você ainda vai virar analfabeto digital. Hoje eu falo pra eles, gente, eu tô fazendo código aqui, viu? Não é por nada, não. Porque eu não codava, não fazia nada disso. Sim, mas, com enfim, certeza. Mas vem isso. Hoje em dia todo mundo dá uma flertada, né? Eu vou lá e crio um agente, eu crio lá um canvas lá para poder fazer uma determinada execução, para gerar uma visibilidade dentro desse processo. Isso é extremamente válido e importante, porque o primeiro ponto é desmistificar.
A codificação não está só na mão do programador, do desenvolvedor, está na nossa mão. E é tudo aquilo que a gente consegue utilizar através de linguagem natural, tendo algum tipo de automatização. A gente pega processos hoje, por exemplo, de atividades empresariais, que aquilo demorava-se 6, 8 horas para fazer, e com uma simples codificação que às vezes você faz em 15, 20 minutos, aquilo automatiza 8 horas em 8 minutos. Sim, então exatamente. esse é o valor da democratização que eu vejo, da adoção desse tipo de tecnologia, porque se a gente não tem isso, ela não se torna popular. E tornar-se popular faz parte da jornada também, até para a gente ter uma redução de custos operacionais através disso e também ter uma maior penetração em todas as áreas de negócio do mercado. Boa. Ô James, vamos pegar aí um ponto aí, você falou a respeito de custos operacionais, enfim, vamos começar agora a falar de estratégia mesmo, né? Porque inteligência artificial e estratégia hoje não tem como você separar mais, né? Inclusive era isso que a gente estava comentando antes do episódio, né? A respeito que antes era diretor de estratégia e IA, agora é diretor de adoção de IA, né? E interessante essa junção, mas não tem como você separar, exatamente como eu falei aqui. Existe esse dado, obviamente, vai mudando, né? E eu acredito que hoje, se a gente pegar novos dados, a gente já tem um outro cenário. Mas um dos estudos da MIT que motivou a gente começar a falar de liderança no IA é que 95% dos pilotos, eles não escalam, né? Então tem muito erro ali, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente vê essa iatização, né? Como você trouxe aqui, né? Então, vamos colocar a gente, vamos colocar ferramenta X, Y, Z, vamos fazer isso, né? O que você vê? Traz um pouco da sua experiência, assim, do seu repertório aqui pra gente, a respeito de como é que isso tá no mercado, se isso tá mesmo nessa forma, tipo, extremamente sem olhar para o resultado operacional, para custos e tudo mais, ou se a gente já está chegando num equilíbrio já com relação a isso, né? Porque eu vejo muita gente, já tenho a gente, já tenho isso, mas, os pilotos ainda nem saíram para a escala, né? Então fica meio paradoxal, assim, essa relação aí. Como é que você está vendo isso? Com certeza. E aí, no final do dia, muita gente se sente exatamente como a Alice conversando com o coelho, né? Qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve, né? Então, o que a gente está vendo é o seguinte: todos os níveis corporativos, eles estão fazendo uma pressão muito grande para fazer a adoção de alguma coisa referente a IA. Vamos colocar num guarda-chuva geral. Isso pode passar por machine learning, por dados estatísticos, por automatização, por RPA, por agentes, por N tecnologias, né? Então, tem uma pressão muito grande. E aí, o que as empresas estão falhando e aí gerando esses 95% de pilotos que não escalam, né? E isso é um número muito grande, né? Sim. Se a gente for imaginar que somente 5% se salva, né? Se a gente olhar na natureza toda aí, por exemplo, tem animais que não chegam nessa taxa de sobrevivência, né? Então, isso é uma coisa muito alarmante quando a gente olha do impacto da falta de estratégia, né? E por que isso é extremamente importante? Então, vamos imaginar que uma área, um distribuidor, por exemplo, tá? Uma empresa que faz distribuição, ela vai lá, tem uma pessoa extremamente motivada, uma área que é extremamente motivada, e isso é bom para a organização, gente motivada, mas sem estratégia a gente sabe qual que é o resultado que vai gerar isso no final. Que vai lá e faz um piloto de IA, né? Vai lá, aprende alguma coisinha lá numa plataforma, num cloud ou qualquer outro tipo de plataforma e vai lá e faz um piloto de automatização. Muito bem. Eu resolvi o meu problema de processos repetitivos dentro da minha área que vai me gerar uma melhoria operacional. Só que o que a gente está vendo? Que essa falta da visão holística no todo, eu melhoro o meu processo e acabo piorando da outra área. Então, isso é uma coisa que é um dos principais fatores desses 95%. Eu diria que de 80% a 85% está chegando exatamente nesse ponto. Eu melhoro a minha área e não é que eu estou resolvendo o problema, eu estou transferindo a responsabilidade do lugar para o outro. Então, a outra área que às vezes não tem algum tipo de automatização, além disso, ela vai receber problemas de maneira muito mais acelerada, sem uma determinada tratativa, sem uma visão do todo. E qual que é o impacto disso, né? Eu acabo gerando sobrecarga em outras áreas. Então, aquilo que é gargalo, fica muito maior esse gargalo. Então, boa parte dos pilotos, quando a gente olha esse número, está acontecendo isso. Uma outra coisa que a gente está vendo também é que, muitas das vezes,
o problema de negócio que gera o maior resultado, se a gente colocar lá no Pareto, né, a gente sabe dos 80-20, né, e sabe que a gente tem que sempre focar onde a gente vai ter o maior impacto e o maior retorno, né? Muitas das vezes a área tem uma visão muito pequena do todo, e aí o que acontece? Ela está preocupada em resolver o problema dela. Só que aquilo é um grande problema nela, na área dela. Só que isso não mexe a agulha. Sim. Isso continua deixando o indicador lá embaixo. E aonde realmente está escoando dinheiro, não tem ninguém tentando primeiro resolver o problema. A gente sabe, né, que quando a gente olha até, e aí os psicólogos que me ajudem nesse determinado aspecto, a gente sabe que quando a gente tem um problema, esse problema ele é 50% dele resolvido a partir do momento que eu reconheço que eu tenho um problema. Sim, Né? exato. Então eu sei que aquele problema premissas, existe. né? Sim. Esse é um dos pontos que é muito importante da gente ter. O primeiro ponto é um diagnóstico desses problemas. E uma tecnologia que está embaixo desse guarda-chuva da IA como um todo é uma tecnologia chamada Process Mining. O que significa isso? A mineração de processos. O que isso vai me ajudar? Data mining eu conhecia, Process Mining é a primeira vez que Exatamente. Interessante isso. Isso é muito... Esse é o primeiro ponto. É o 50% da resolução do problema. Boa. O que o Process Mining vai fazer? Legal, eu tenho esse processo muito bem definido, só que aí eu vejo que ele não está agregando valor dentro do meu negócio. Ele é uma tarefa repetitiva. Primeiro, ela poderia ser automatizada e segundo, que a minha execução em função da telemetria do meu negócio, eu sei que ela está abaixo do que os meus concorrentes e outras empresas desse setor estão entregando. Então, olhando lá o exemplo do armazém lá, por exemplo, né? Porque isso é muito visual para a gente entender, né? Boa. Vamos supor que eu paletizo 10 unidades daquele produto por hora. Tá. Eu acho que para mim tá ótimo. Só que quando eu vejo a melhor prática do negócio, eu vejo que os meus concorrentes estão fazendo 1000. Tá. Desesperador, né? Será que eu não sou eficiente? Muitas das vezes, a maneira que eu faço o processo não permite que eu escale de 10 para 1000. Então, é exatamente essa etapa do Process Mining para entender o que está desviando, o que é repetitivo, que pode ser automatizado e como eu melhoro isso. Tá. Então, isso vai me gerar esse primeiro diagnóstico para reduzir. Vamos supor que eu tenho um processo lá que tenha 20 etapas. Eu consigo reduzir ela para 4, 5, 6, 7 etapas. E aí que entra a inteligência artificial nesse meio. Por quê? Se são tarefas que são repetitivas e eu sei que tem uma pessoa que está lá só para apertar o determinado botão para fazer uma conferência de uma nota fiscal, por exemplo, por que eu preciso ter alguém para poder fazer isso? Por que um agente treinado com o conhecimento do negócio e da indústria não pode fazer isso para mim de uma maneira automatizada? E aí eu consigo sair de 10 para 1000 para 1000 pallets executados por hora. E nem só isso. Às vezes eu tenho aquela pessoa, né, que está só apertando o botão. Será que essa pessoa não pode ser redirecionada para fazer uma outra atividade que gere valor no meu negócio? Então, às vezes até para ela, né? Também. Exatamente, né? Se a gente for pensar no profissional, ele tem que estar sempre buscando uma evolução em termos de conhecimento, né? Ah, mas eu vou ser um coder, né? Eu vou ser um desenvolvedor? Não, mas eu vou utilizar a inteligência artificial para me ajudar a sair de 10 para 1000. Então, acho que esse é o ponto que quando a gente olha a oportunidade, voltando lá na pergunta, né, Leandro? Qual é a oportunidade que a gente tem para estar dentro desses 5%? Primeira coisa, saber onde estão os problemas. Process Mining, ela é a primeira etapa para a gente poder identificar isso. A segunda coisa, a automatização. Eu sei aonde eu posso melhorar, o como eu posso melhorar, e através desse benchmark, né? Eu estava até... Acho que foi ontem, se eu não me engano, eu estava vendo um vídeo do Abílio Diniz e do Jorge Paulo Lemann, né? Só esses? Só esses, né? E aí eles estavam comentando uma coisa que eu achei fantástica. Eles falaram, nós não somos pessoas que somos extremamente boas em criação, mas a gente é muito bom em copiar. A gente vê alguma coisa que funciona muito bem em um determinado local e traz pra gente. Então, eu consigo copiar e adaptar para o meu negócio. Como é que a gente é inovador, né? Muitas das vezes a gente tem uma ideia brilhante, pode até ser, mas a partir do momento que eu vejo que tem alguém que faz o melhor do que eu
por que não adotar? Sim. Então, é mais fácil, é mais rápido, é mais simples copiar do que ser uma empresa, um negócio, uma pessoa inovadora, né? Então, e copiar é bom também, porque a gente sabe que vence também uma barreira psicológica daquele negócio do early adopter e do late adopter, Sim, né? sim. Quanto mais early adopter as pessoas forem, como ser humanos, é muito melhor, né? Porque aí a gente sabe que estão adotando aquelas tecnologias de uma maneira mais rápida. E o Brasil a gente sabe que é super early adopter, né? A Sim. gente tem essa característica, né? Tanto que eu não vou lembrar exatamente assim de cabeça os dados, mas acho que inclusive foi da OpenAI que eles trouxeram assim, o uso de ChatGPT no Brasil tipo, É superou vários outros países. Assim. Sim. Não sei se a gente estava em sei lá, se eu fosse chutar agora o dado aqui, a gente estaria entre o top 5 fácil ali com uma adoção ali do ChatGPT. Sim, com certeza. Ô James, nesse processo que você descreveu aí, que eu achei bem didático e eu acho que, putz, o James com certeza vai adorar aí quem está escutando aí, né, o que você trouxe. Isso das áreas, você acha que é uma característica que hoje a gente tem de quebrar? Porque eu vejo muita gente falando assim, putz, tem que quebrar os silos, esse tá sendo o problema. Uhum. Mas é interessante porque eu sempre vi numa perspectiva de áreas de negócio. Então, TI, negócios e, sei lá, outra área ali que talvez não quebrasse esse silo. E agora você está trazendo áreas ali mesmo na produção, né? No coisa, assim, né? E uma outra coisa também que eu queria que você comentasse é a respeito dos processos. O quanto disso também, quando você traz a inteligência artificial, é num olhar não de colocar a inteligência artificial no processo, mas repensar o processo em si também. Porque às vezes tem isso, né? Não é só, beleza, deixa eu colocar o agente aqui, mas às vezes será que esse processo faz sentido ainda quando eu trago a tecnologia? Então eu queria que você comentasse isso, assim, essas duas coisas, né? Dos silos e também do processo em si. Com certeza. Inclusive, quando a gente tem essa visão de silo, né? Isso a gente, só das empresas comentarem isso pra gente, né? Esse termo, a gente já consegue captar exatamente de quais seriam os feudos dentro da organização. Tá. Né? Tem todo um conceito político por detrás, né? Então, eu sou da logística, eu sou da produção, né? Então, tudo que está abaixo do meu feudo está abaixo da minha gestão. Só que qual que é o ponto? Todos esses feudos fazem parte de um reinado. Sim. Certo? Sim. E esse reinado tem um rei. Sim. Certo? Que é a junta de diretores, os investidores, os C-levels, que são responsáveis pela performance daquele reinado, né? Só da empresa comentar isso pra gente, a gente já entende que a informação ela não é fluida, ela circula dentro daquele silo. Então, a informação ela nasce e morre dentro da logística. Ela nasce e morre dentro da produção. Ela nasce e morre dentro da qualidade, por exemplo. Só que, se a gente for olhar como é que funciona a empresa, o propósito dela não é atender as áreas, é atender o cliente final. Sim. Então, quando precisa de todo mundo. Exatamente. Então, se a empresa já falou que tem silo para ser quebrado, a gente já entende que é o feudo, tem aspecto político envolvido dentro dessas decisões, e como é que a gente faz para trazer isso para uma realidade que é gerando valor para o acionista? Porque no final do dia é essa preocupação que a gente tem que ter. Sim. Como é que eu aumento o caixa, como é que eu gero mais valor? Como é que eu faço para o investidor olhar, legal, eu tenho um dinheiro ali, por exemplo, eu tenho R$1. Por que eu tenho que investir nesse negócio e não deixar ele no banco investido? Tem que ser mais atrativo, sempre. Aí tem vários indicadores, né? Qual que é o retorno do CAC que a gente tem, que a gente vai utilizar para poder medir essa performance. Mas qual que é o ponto? Se a gente entender que o processo ele é fluido entre áreas, então não é de propriedade da logística, tampouco da produção, tampouco da qualidade, muito menos da distribuição, aquele determinado processo. Todos eles são contribuidores daquele processo. Então, quando a gente tem uma adoção, e aí é uma coisa que ajuda muito a gente a mostrar para as empresas que essa mudança de mindset ela é importante, que é o foco no cliente. Sim. Esquece de olhar, para de olhar o umbigo. Vamos olhar para que a gente realmente precisa entregar valor. Porque se a gente rodar lá uma pesquisa de satisfação, muitas das vezes a gente acha que a gente está entregando o melhor para o nosso cliente, só que a gente está fazendo o melhor para a gente e não para o cliente final. Sim, né? Faz sentido. Então esse é o primeiro ponto, para a gente ter um foco em
ser apaixonado, obcecado pela satisfação do cliente. Se eu tenho esse foco, eu entendo que eu sou contribuidor, eu não sou proprietário daquele silo. E aí a gente consegue fazer um processo muito mais fluido. Isso ajuda muito a gente a conseguir vencer essas barreiras de resistência, né? E conseguir trazer essas pessoas para o jogo. Tá. Né? Porque muitas das vezes elas ficam resistentes, né? Falam, olha, não, não vou utilizar essa tecnologia, essa plataforma, essa solução, porque não, isso aqui está fora daquilo que eu estou acostumado. Mas eu não sou responsável por aquilo. Quem tem que estar muito bem atendido é quem está lá na ponta. É o cliente. É o cliente final. Então, isso ajuda a gente a poder fazer essa adoção. Então, como é que a gente quebra silo? Mostrando que o foco é o cliente. De novo, a estratégia, né? Não adianta ter uma tecnologia muito boa, uma solução XYZ, se eu não tenho uma estratégia para melhorar o meu nível de satisfação do cliente. E aí, eu vou quebrando essas barreiras de resistência organizacional para que eu tenha todo mundo contribuindo para o processo e melhorando a execução. A partir do momento que eu entendo que um processo inicia lá numa área comercial, por exemplo, e passa por uma área logística, que passa por uma área de produção, que passa por uma área de qualidade, que passa por uma área de delivery, que faz uma implementação, uma entrega daquele produto num cliente final, eu vejo que ele tem um começo e um fim. Esse processo, que às vezes pode, dentro do meu negócio, demorar 20, 30, 40 passos, esse sim eu posso automatizar ele, porque eu já sei aonde eu tenho oportunidade de melhoria. Boa, muito bom. E a questão dos processos, você vê que é muito mais remodelar o processo? Hoje, como é que tá, assim? Ou não? Ou dar um plug and play ali no processo, o que é mais comum? O que a gente está vendo é o seguinte, vamos dividir em duas caixinhas aqui, né? As empresas que são analógicas, Tá. que não entenderam que o digital hoje faz parte do negócio, cada vez mais, infelizmente, a gente vai ver menos. Bom, Tá? Porque essas empresas, elas não entenderam ainda que muitas das vezes o cliente não quer ligar para um telefone. sim. Ele quer um atendimento automatizado, disponível 24/7. Vamos imaginar de uma maneira mais simples, tá? Uma interação lá no WhatsApp, por exemplo. Sim. Né, que todo mundo tem, né? Todo mundo utiliza isso para fazer uma comunicação e que ele quer ter uma resposta muito bem clarificada, objetiva, que vai resolver o problema dele. Então, essas empresas, muitas das vezes, não, eu já sou digital, o que que eu faço? Eu faço uma abertura de chamada e ticket pelo WhatsApp. Não é isso, né? Não é isso. Isso pode ser a porta de entrada? Sim, sem problema nenhum, mas é muito mais que isso. Como é que eu garanto a experiência do cliente? Aí vamos imaginar um fluxo todo de processo onde a gente tem automatização em diversas áreas. Imagina que essa abertura de ticket por um WhatsApp, por exemplo, ela starta um processo de qualidade, ela starta um processo de atendimento, de venda de novos produtos, ela starta um processo de geração de uma ordem, que eu vou vender um produto diretamente para um cliente novo. Sim. Pelo WhatsApp. Então, olha a infinidade de serviços digitais que podem ser acionados pela cereja do bolo, vamos dizer assim, né? Lá pela pontinha desse chamado e que pode ter uma interação. Mas espera aí, isso quer dizer que eu tenho que ter o comercial disponível 24/7 para atender ele? Não. É aí que entra essa automatização. É aí que eu posso treinar um agente para ele ter um conhecimento de um vendedor expert em um determinado produto, em um determinado portfólio de produtos que eu tenho disponível, para ele interagir com o cliente como se fosse um ser humano e que, claro, vai passar por um crivo, por uma aprovação, por uma avaliação, que pode ser um agente supervisor. Todo mundo que está na operação tem um supervisor. Sim. Por que o agente não tem? Ele tem também. E aí, esse agente supervisor, ele vai fazer a homologação e a validação daquilo que está sendo executado. Então, por que eu estou falando isso? Essas empresas que elas estão analógicas e estão vislumbrando começar essa digitalização, cada vez mais a gente vai ver menos. Por quê? Elas vão ser, infelizmente, engolidas por empresas que já nascem digital. O que é a empresa que já nasce digital? Primeiro, tem uma estratégia, um propósito extremamente claro. Né? Ela vai ser a melhor naquele produto ou naquele determinado serviço. Segundo, toda a infraestrutura cara que essa empresa não digital carrega, esse aqui não tem.
Porque ele tem uma rede de parceiros já conectados nela, que vai fazer a logística com eficiência, que vai fazer a qualidade com eficiência, que vai fazer a distribuição com eficiência. Então, são todos parceiros de negócio dentro daquele modelo muito mais direcionado como se fosse uma plataforma do que uma empresa que ela é muito mais monolítica. Aí, voltando lá no exemplo que você comentou dos silos, Sim. né? Por que que essa empresa não consegue ser competitiva? Olha o tanto de bola de ferro que ela está carregando no pé. Sim, sim. Não tem como correr. Faz total sentido. É impossível correr com essa carga que eu estou carregando. Por um outro lado, essa empresa que já nasce digital, ela nasce com outro DNA, com outro propósito e com essa rede de parceiros. Eu não preciso ser melhor em tudo. Eu preciso ser melhor em orquestrar todos esses serviços para garantir que o meu cliente tenha uma melhor satisfação. Então, essa é a diferença que a gente vê do mindset, e a gente vê empresas que já estão nascendo assim, e é aquele negócio, né? Da noite para o dia a gente vê que eles estão conquistando o mercado. Por que que será? Qual que é a mágica que eles fazem? No fundo, Né? é a orquestração. Eles orquestram muito bem esses processos, diferente do outro que ainda está carregando caixa, vamos dizer assim. Muito bom, muito bom. Ô James, a respeito da Infor, assim, né? Vocês têm um posicionamento bem setorial, né? Ali, né? Então, acho que isso, né? São especialistas em diferentes setores, né? Eu queria puxar um pouco dessa questão de o que você tem visto, e você não precisa necessariamente citar setor X é mais adiantado, setor Y é mais atrasado, coisa assim, mas como é que está a distribuição dos setores na aplicação de inteligência artificial, assim? E nos diferentes setores, quem está mais avançado e quem está menos avançado, o que você tem visto de diferença, assim, que faz um ser mais avançado e outro talvez nem tanto nesse momento, entendeu? Sim, e isso é uma coisa muito curiosa, Leandro, porque o que que eu vejo, né? A Infor é uma empresa global, né? E ela tem essa verticalização muito forte. Então, você não vai encontrar a Infor num hospital, num banco, numa empresa de seguros, não. A gente sabe aonde a gente tem o nosso diferencial competitivo para resolver esses problemas. Bom, O que que a gente faz? A gente apoia essas empresas nesses processos de transformações, e aí aonde entra a adoção de IA dentro desse negócio, né? Para poder, no final do dia, escalar valor, né? Que acho que esse é o principal objetivo, que eu acho que todo mundo, que é a audiência, inclusive, deve sempre estar preocupada, né? Como é que eu alavanco o valor? Mas muitas das vezes é fazer economia de escalas. Sim, faz parte disso também, né? Mas aí qual que é o ponto? Essas empresas, quando a gente olha e as geografias, né? A gente pega o mercado americano, por exemplo, ele tem um nível de aceitação de tecnologias maior, porque é um mercado maior. Porém, percentualmente, ele parece maior em quantitativo. Porém, percentualmente, muitas das vezes ele é menor. Por quê? Se a gente for olhar as empresas americanas, e aí o que a gente entende como SMB lá, né, Small and Medium Business, né, que são as empresas que têm receita de 250 milhões de dólares até 1 bilhão de dólares, esquece a moeda, né, vamos olhar um número só, né, porque se eu for falar, puta, uma empresa de 1 bilhão de dólares aqui no Brasil, é uma enterprise gigantesca, né, mas o mercado lá é outro, né, então vamos se atentar somente ao número e não à cifra, né. Essa empresa é uma family business. tá. É uma empresa de dono que vem da segunda, às vezes da terceira geração de donos, de fundadores, de proprietários que já entenderam que o primeiro ponto, não dá para viver sem cloud. Tá. Esquece. Já entenderam isso já faz algum tempo. A segunda coisa que eles entenderam que eu preciso mitigar o risco de cyberataque. Beleza. Segundo ponto, eu não posso deixar que a minha operação seja interrompida por uma falha que pode ser humana, né? Sim. Então, quem que é o melhor que pode fazer isso, né? É a tecnologia XYZ, é o fornecedor A, B ou C. Terceira coisa que eles estão entendendo, como é que eu faço... a maior economia do mundo, né? O mercado americano. Então, quando a gente olha isso, como é que eu consigo ter o meu processo sendo executado em escala, com menos pessoas? Sim. Esse é o terceiro ponto. Então, esses 3 pontos já são
compreendidos por esse mercado, que é super curioso, né? Porque quando a gente pega um family business, por exemplo, a gente vê geração atrás de geração, tem um aspecto político envolvido dentro das decisões da própria organização, né? É o pai que manda, é a mãe que manda, é o avô que manda, e tudo passa por aquele crivo de aprovação, mas eles já compreenderam isso. Tá. Muitas das vezes, quando a gente pega um empresariado, aí vou falar latino, tá? Não Vamos vou lá. falar nem só o Brasil. Mas quando a gente pega um empresariado latino, muitas das vezes ele ainda está fazendo a conta de, legal, mas esse investimento nessa tecnologia, ele vai me gerar esse determinado resultado, só que com esse dinheiro eu poderia comprar XYZ máquinas. Uhum. Ele ainda está fazendo a conta para ver como é que ele aumenta a produtividade através de recursos físicos. Tá. Qual que é o problema disso, né? Isso te traz uma produtividade aumentada? Sim. Só que atrás disso você vai precisar de gente, você vai ter custos administrativos. A gente sabe que tem uma carga tributária pequenininha nos países latinos, principalmente no Brasil. Sim. Minúscula. Então, qual que é o ponto? Uma máquina te traz uma produtividade que vai te carregar um custo adicional para você chegar naquela produtividade. O que a gente está vendo em alguns casos que isso está acontecendo? Esse empresariado, que muitas das vezes é um family business aqui também na América Latina e no Brasil, inclusive, ele está começando a olhar, mas espera aí, de fato, eu sei que uma pessoa que custa na minha folha R$1.000, por exemplo, ela não custa R$1.000. É no mínimo 2,5 vezes a mais. Né? Então, quando a gente faz a proporção da escala disso, muitas das vezes esse investimento que pode me trazer uma produtividade, ele não é tão acelerado assim. Então, legal, já entendi isso, mas como é que eu consigo pegar esse dinheiro que você está me pedindo para investir, né, e fazer com que isso acelere? A primeira coisa, automatizar o processo, tirar aquela pessoa que está ali só para apertar aquele botãozinho bonito, às vezes eu posso fazer ela gerar mais valor em outra determinada atividade, trazer uma nova linha de negócio para a minha empresa. Então, esse mindset ele está mudando no mercado latino-americano. No Brasil, isso está acontecendo. E aí, olhando setorialmente, né, que acho que é um ponto interessante. A gente sabe que os projetos de inteligência artificial que têm os maiores ROIs são vinculados à experiência e aumento de vendas em contato com o cliente. Não tem como fugir, porque é o EBITDA na veia. Boa. Né? Eu fiz a agulha subir ali 15% de aumento de venda, eu sei que isso aumenta em XYZ o volume do EBITDA. Legal, isso já é conhecido. Por isso que a gente vê todo mundo com uma plataforma de atendimento no cliente, alguma maneira de receber um pedido, uma plataforma de e-commerce, todo mundo já está preocupado por isso. Atendimento, tudo. Legal. Sim. Qual que é a segunda coisa que a gente está ajudando essas empresas a fazer a descoberta? Muitas das áreas, a área financeira já tem, quer queira, quer não, tem algum tipo de automatização, a área de produção, quer queira, quer não, já tem um tipo de automatização. Mas quando a gente olha a área logística, ela é mais defasada em termos de inovação. Tá? E aí, o que a gente está verificando? Que a primeira coisa, quando eu olho o meu armazém, ele é o cenário ideal para poder fazer automatização. Por quê? É controlado. Tá. Eu sei onde começa e onde termina. Sim. Eu não tenho interferência externa do cliente chegando aqui dentro, tampouco do meu fornecedor chegando aqui dentro. Então, o que está dentro do meu armazém está sobre a minha gestão. Então, eu consigo olhar aquele determinado processo e fazer a automatização. Aí, vamos se colocar de novo lá no lugar do investidor. Eu tenho R$1 para poder fazer um investimento em uma determinada tecnologia ou uma inovação. Legal. Eu já investi tudo que eu podia investir onde dá mais EBITDA. Comercial, venda, cliente. Legal. Qual que é a segunda área? Aí eu vou comparar retorno sobre investimento, certo? O financeiro, se eu investir aqui, vai me dar 5%. Na área de produção, vai me dar um 8%. Quais são os KPIs médios que a gente tem de melhora de eficiência operacional dentro da área logística? No mínimo 40%. Que isso? É absurdo. É absurdo. Então, o que a gente está vendo? Que hoje, essa terceira fase de automatização e adoção de novas tecnologias, elas estão acontecendo muito para quando a gente olha empresas que têm movimentação de produtos, obviamente, né? E aí, na verticalização da Infor, que o armazém é o cenário ideal
para eu ter um CAC lá basicamente de 40%, né? Eu coloco lá um determinado dinheiro e aí eu sei que aquilo vai me dar minimamente esse tipo de retorno de investimento. Por quê? A gente já provou isso. E por que que isso é melhor? Né? Vamos imaginar para a empresa que tem uma grande quantidade de produtos. Qual que é o maior problema delas? Espaço, Tá. né? Tenho muita SKU, eu tenho muita volumetria de itens, então se eu não for eficiente na minha armazenagem, eu não tenho espaço, e muitas das vezes eu tenho. Sistemicamente, eu vou olhar, eu não tenho espaço, eu vou olhar, eu tiro uma caixa daqui, uma caixa dali, opa, já abri uma localização inteira que eu poderia armazenar produtos que eu não estou armazenando. E hoje a gente sabe que os níveis de ocupação em armazéns, em centros de distribuição logísticos, na América Latina, são os maiores níveis da história. A taxa de disponibilidade no Brasil, a gente está chegando lá na casa de 1,8% de área disponível. Significa que 98% está ocupado. Então, eu não tenho onde guardar produto. Se eu vendo o produto, como é que eu armazeno ele? Então, se eu não tenho eficiência na minha armazenagem, como é que eu vou garantir que eu consiga escalar a venda? Sim. Como o pessoal lá fora fala, né? O chicken egg problem. Né? Quem que veio primeiro, né? O ovo ou a galinha? Sim. Né? Por quê? Eu não vendo mais porque eu não tenho espaço. Mas eu não tenho espaço porque eu não vendo mais. Então, é isso que está acontecendo. Por isso que a gente entende que a área logística, o supply como um todo, é a bola da vez para poder fazer essa automação. Por quê? É um cenário controlado e que tem um potencial de retorno de investimento que outras áreas não estão conseguindo entregar. Então, se eu tivesse meu dinheiro, eu colocaria lá. Ou seja, cenário perfeito, tempestade perfeita ali, né? Você tem controle total, você sabe o que está acontecendo e ao mesmo tempo você vai ter mais retorno ali. Não tem por que não olhar, né? Exatamente. Muito bom. Ô James, estamos caminhando para o fim, cara. Mas não posso deixar você sair daqui sem você deixar aí para nossa audiência um conselho de uma decisão, duas decisões. Você que manda, você é o convidado, você que dita as regras, entendeu? Para a nossa audiência, liderança, os executivos tomarem como decisão, e aí aquilo que a gente conversou, né? Não pode ser daqui a 6 meses, 1 ano, porque senão já mudou muita coisa. Então, terminou o episódio, já tem que começar a pensar nessa decisão. Você já falou muita coisa aqui, que eu acho que já deu vários insights, mas a gente queria esse fechamento aí, por favor. Com certeza. A primeira coisa, assim, aí voltando lá no início da nossa conversa, né? Não dá para começar qualquer tipo de projeto de inovação e transformação sem ter uma estratégia muito bem clara e muito bem definida. Tá. Né? Eu posso não saber como eu vou chegar lá, mas eu tenho que ter um determinado objetivo que eu quero atingir. Né? Então, esse é o primeiro ponto da estratégia. A segunda coisa, como eu comentei, né? Copiar é mais barato do que ser inovador. Não tem problema nenhum a gente copiar. Não tem problema nenhum a gente olhar a operação, o negócio do vizinho e falar, poxa, né? Aí ter um pouquinho de humildade, né, dentro do meu negócio. Muitas das vezes a gente guarda um determinado processo. Isso aqui é o meu segredo industrial, né? Será que ninguém nunca pensou nisso? Será que numa era de inteligência artificial que o conhecimento melhor é aquele compartilhado, ninguém nunca pensou? Sim. Né? Não tem como. Então, assim, ter um pouquinho de humildade de entender que, às vezes, quem está do lado ali faz um processo, tem uma tecnologia, faz alguma coisa melhor do que eu. Já estou resolvendo 50% do problema. Segunda coisa que a gente vai fazer, pode copiar. Olha, aprende, né? A gente sabe, né? Aí, evolução humana, né? Como é que a criança aprende a fazer alguma coisa? Na primeira vez faz errado, na segunda vez faz errado, na terceira, na quarta... Já acertou. Ele já está fazendo, né? Ele já está fazendo bem. E ele não tirou aquilo de uma inspiração. Ele olhou e copiou. Então, é assim que a gente tem que aprender também melhores práticas, né? Eu vou olhar o que o meu vizinho está fazendo, que empresas do mesmo setor, quais são as métricas, as telemetrias que essas empresas fazem e tenta seguir aquilo. Posso não saber como chegar. E aí, o como chegar é o quê? A tecnologia no meio do caminho. Aí, é a bola da vez? É a bola da vez. Mas daqui a 5 anos pode ser outra tecnologia, XYZ. Sim. E tá tudo bem. E a tecnologia, ela vai ser o meio de habilitação dessa transformação, né? Então, essa é a segunda parte da recomendação. E aí, para mim, a terceira, e acho que a mais importante de todas, né? A gente sabe que tem uma característica humana em todas as decisões, né? Quando você tem que decidir alguma coisa, e às vezes uma decisão rápida, ou você congela, né? Você não faz nada,
Ou você sai correndo atrás daquilo porque você entende que aquilo vale mais do que a sua vida, vamos dizer assim, É né? importante. E aí, por que eu estou dizendo isso, né? O early adopter e o late adopter, Uhum. né? A gente já sabe, através de diversos estudos e práticas de mercado, que quem fica esperando uma tecnologia, um processo, um negócio maturar para falar agora está estável, eu vou entrar, perdeu toda a oportunidade de mercado. Então, errar faz parte do nosso aprendizado? Faz parte do nosso aprendizado. A gente vai acertar todas as decisões? Não. Mas quando a gente vê que a gente tem uma decisão, isso a gente tem uma coisa muito legal dentro da Infor, é assim, se a gente vê que a gente vai errar, a gente erra, mas a gente erra rápido, Uhum. para a gente poder absorver aquele conhecimento e poder reprogramar o processo e trazer a inovação de uma outra determinada maneira. Então, é uma recomendação que eu deixo para todo mundo. Experimentar e ter projetos falidos, gente, só erra quem faz. Se a gente não tentar fazer, a gente não erra. E aí a gente não entrega. Então, para não chegar nesse determinado ponto, qual que é a recomendação? Vamos tentar. Pode ser que não dê certo, pode ser que não dê certo. Como é que a gente faz para estar dentro dos 5% e não dos 95% dos projetos que não escalam através da POC? Primeira coisa, onde é que dói mais? Onde vaza mais dinheiro? Onde eu sei que eu sou ineficiente? Pareto neles, né? E começa por aqui, porque isso aqui vai financiar todas as outras transformações. Aí eu tenho fôlego, aí é uma transformação com estratégia. Agora, se eu tenho uma visão sem ser holística e uma visão setorial, olhando no silo, né? E aí eu estou dentro daquele silo e eu estou dentro de um feudo, né? E isso não vai gerar uma transformação no negócio. Então, não deixe para depois uma transformação, uma adoção de uma nova tecnologia, porque pode ser que esse depois não exista, né? E experimente, busque os melhores parceiros, né? A Infor está aqui, mas eu sei que para cada determinado negócio existem diversos outros parceiros que são sólidos, competentes, né? Que têm compliance para poder entregar aquilo que os clientes precisam, mas precisa se experimentar. Se você não experimentar, você vai perder toda a oportunidade de mercado. Muito bom, muito bom. James, de agradecimento aí para você. A gente tem uma lembrancinha nem tão assim, que eu costumo brincar, tá? Um Obrigado. presentinho. Nossa, agradeço muito. Espero que você não tenha lido ainda esse livro. Tem um livro Posso ali. abrir? Posso Pode, não, fica à vontade. E um chocolate para adoçar Esse a vida, que a gente brinca, muito bom. entendeu? Então tem aí um... Mas isso é uma forma de Muito agradecer. legal. Acho que foi um episódio... Agradeço, recomendo. Com a inteligência muito bom. Já leu já ou não? Não, ainda não. Vale a pena, Ainda viu? não. E esse autor, na verdade, eu acompanho ele no LinkedIn, ele tá para lançar um outro chamado Coexistência, né? O Cointeligência, tipo inteligência artificial e a gente, né, como tendo uma segunda inteligência nossa. Uhum. E agora ele vai trazer o aspecto de relação entre humanos e agentes, né? Por isso que ele fala da coexistência. Coexistência. Exato. Isso é muito legal. James, obrigado, viu, pela sua participação. Obrigado assim, foi excelente. Muitos bons insights aqui. Foi sensacional, de verdade mesmo. Eu não falo isso para todos, não, viu? É verdade. Me sinto lisonjeado. Muito obrigado. Agradeço o espaço. Espero que ajude muito a audiência aí. Pode contar comigo sempre que for necessário. Muito bom, obrigado. E você que acompanhou até agora esse mega episódio aí, vocês viram, né? A parte de experimentação, acho que vale a pena trazer isso, entrar em catarse aí agora sobre, né, todos esses insights que a gente teve aqui. Compartilhe, manda esse episódio para quem você acha que precisa escutar, curta, siga o canal e logo, logo a gente volta com mais um episódio do Futuro Vem do Futuro, com mais insights e muito mais coisa boa para vocês, viu? Muito obrigado aí pela participação.